Olá, seja muito bem-vinda a este conteúdo de hoje, a este vídeo de hoje. Hoje, o nosso conteúdo será sobre crescimento. E o tema será Crescer dói. Isso mesmo. Já pensou nisso? Já pensou nas dores do crescimento? Mas eu falo nas dores do crescimento que envolvem pai, mãe, filhos ou mães e filhos, que envolvem toda a família. Por isso, eu posso dizer para você que crescer dói. Dói em todos os aspectos. Dói do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista cognitivo, do nosso conhecimento, daquilo que nós sabemos, porque nós construímos aprendizagens ao longo da nossa vida. Crescer dói, literalmente dói. Olhando para os nossos filhos, desde que nascem até se tornarem pais também, até se tornarem adultos, desde o momento, na verdade, no momento do nascimento, né? O ato de sair da mãe e vir para o mundo fora da mãe, né? Fora do útero da mãe, não deixa de ser um passo, né? Um ato de crescimento. Ele sai dali, daquele estado confortável, equilibrado, daquele estado aconchegante ali dentro e vem para cá. Mas ele vem para cá por quê? Simplesmente por quê? Porque ali, a partir de um determinado momento, dentro desse espaço do útero da mãe, já a partir de um determinado momento já não caberá mais, ele já precisará de um espaço maior para crescer, para se desenvolver. Porém, no momento que ele sai daquele estado e vem para um outro estado, que é fora da mãe, aquele onde há ali a ruptura ou a virada de chave ou o fechamento do ciclo, ali há um marco muito importante. E na maioria das vezes, este marco ou esta marca importante dói, né? O que acontece é que muitas vezes, durante o nosso processo, tanto mães quanto filhos, os filhos não. Acredito que os filhos, no decorrer do seu processo, de um jeito ou de outro, ele verbaliza mais esta dor. Ou com palavras de fato, ações diretas, objetivas, ou com ações e palavras que, enquanto mães, nós já entendemos que há algo que precisa ser feito, porque há ali uma dor, ou há ali algo desconfortável. Então, precisamos agir para sanar isto, ou para diminuir isto, ou para possibilitar que ele enxergue outros caminhos, outras formas de enfrentar aquilo que ele está vivendo. Porém, quando isto acontece conosco, mães, muitas vezes nós acabamos guardando isto de uma forma, na maioria das vezes, equivocada. Porque nós aprendemos e fomos, vamos dizer assim, culturalmente também, né? A mãe é aquela que aguenta tudo, é aquela que suporta tudo, é aquela que entende tudo, é aquela que sabe tudo, é aquela que tem um jeito para tudo, resolve tudo. E será que de fato é? Não, não é, né? Não sabemos tudo, não compreendemos tudo, não entendemos tudo, não absolutamente nada, né? No sentido de tudo. Claro
que muitas coisas nós compreendemos, muitas coisas nós entendemos porque nós já vivemos ou temos uma experiência. Porém, quando dentro deste processo nós enfrentamos esta dor do não saber, do não entender, do não compreender, do não saber como fazer para resolver, muitas vezes nós acabamos nos silenciando, e junto deste silêncio vem quase que sempre uma culpa, uma frustração, algo, vamos dizer, numa valência muito mais negativa do que positiva. Quando na verdade o que nós estamos sentindo é uma dor emocional, é uma dor comportamental, é uma dor de maternância, digamos assim. Olha que termo lindo, maternância, que vem de maternidade, que vem de mãe. Então, maternância, aquela que exerce e faz esta maternidade caminhar num processo. E aí nós olhamos para tudo isso e vivemos tudo isso e achamos que temos de dar conta. E de fato nós temos, né? Agora, não é simplesmente dar conta, é criar caminhos para dar conta, é construir caminhos para dar conta, é entender, é pedir ajuda, é ter uma rede de apoio para que dentro deste processo nós possamos muitas vezes dizer simplesmente que estamos com dor. Talvez dizer que estejamos com dor seja algo bem subjetivo, mas sabe aquela angústia muitas vezes, ou até aquele cansaço que nós temos? Às vezes a gente troca o nome de dor para cansaço. A gente troca o nome de frustração, de dor para frustração, de tristeza ou de dor para tristeza. Não estou pedindo para você, talvez, não atribuir isso à frustração, ou à tristeza, ou ao cansaço. Mas o que eu quero que você entenda é que quando bater essa dor, ou quando bater esta frustração que causa a dor, este cansaço que causa a dor, não existe nada de errado. Você não está deixando de fazer a sua parte. Você não está deixando de ser quem você precisa ser por você sentir uma dor, por exemplo, física, e estar cansada. Por isso, crescer dói, porque é um enfrentamento. O ato de crescer, de se tornar alguém que está diferente dia após dia, porque esse estar diferente significa que o processo, ele nunca está aqui parado. Ele é um processo em movimento, e este movimento chama-se construção. Muitas vezes nesta construção eu domino o chão que eu estou pisando, eu domino as ações que eu estou tendo, eu domino o espaço que eu estou ocupando, muitas vezes. Em outras vezes, eu não estou dominando, eu não domino o chão que eu estou pisando, não domino o espaço. E esta falta de domínio me traz insegurança como mãe. Então podemos dizer que neste processo de desenvolvimento e crescimento, nós vivemos numa gangorra, mãe e filhos, ou filho ou filha. Vivemos numa gangorra onde, ora, nós estamos aqui equilibradas e os nossos filhos
estão num processo de construção, portanto, vamos dizer, entre aspas, desequilibrados. Desequilibrados significa num movimento de buscar o equilíbrio, porque ele está num momento de desconforto. Então, enquanto eu estou equilibrada, eu consigo trazer o meu filho para o equilíbrio. E aí eu vou para o desequilíbrio, porque quando este processo, né, que muitas vezes nós não conseguimos entender, é que dentro deste processo, este desequilíbrio ou este desconforto, ele é tão necessário quanto o equilíbrio ou o conforto. Muitas vezes esse filho desconfortável, ele precisa estar ali realmente desconfortável. Porque se ele estiver sentado num berço esplêndido, uau, que delícia, eu quero ficar ali para sempre, eu quero ficar ali dentro do útero para sempre, eu quero ficar ali dentro do meu ninho para sempre, mas estar dentro do meu ninho para sempre, dentro do meu ou dentro do útero para sempre, possibilitará que eu cresça? Não. Então eu precisarei passar pelo desconforto, pelo desequilíbrio para eu entrar no equilíbrio, no conforto. E isto é tão necessário quanto você dizer para o seu filho, trazer para o seu filho um alimento gostoso, né? Podemos olhar para este crescimento que dói como um alimento necessário, importantíssimo, indispensável. Uma criança que cresce sendo poupada de dores emocionais. Quando eu falo de dores emocionais, não são dores provocadas para que ela tenha emoções que doam, por exemplo, ou dores comportamentais provocadas. Não. Eu estou falando de dores, por exemplo, emocionais ou comportamentais, fruto de um processo natural, como por exemplo a dor física do crescimento. Isso desde que a criança nasce. Ela vai passando por saltos de crescimento e quando ela sai de um estágio e vai para o outro, quando ela dá esse salto para ir para um outro e depois para um outro, a cada salto deste de crescimento, o corpo físico dela passa por uma estranheza. E isso vai acompanhando a vida. Isso depois se repete na infância, quando os dentinhos começam a cair, os dentinhos de leite, depois na pré-adolescência, na puberdade, na adolescência, então. Né? Ou seja, e isso nos acompanha. Eu estou dizendo da dor física, porque ela é uma consequência da nossa natureza humana. O mesmo se aplica às nossas dores emocionais, às nossas dores comportamentais, né? Muitas vezes, sentir, por exemplo, tristeza, que é uma dor, né? É tão necessário quanto sentir alegria. Porque quando eu estou num estado, numa emoção de alegria, eu tenho dois polos aí, dois lados importantíssimos. O lado da conquista ou de algo celebrativo, de algo que me traz alegria, que me traz a satisfação. E também tenho a dosagem dessa alegria, né? Que precisa estar dentro também de um equilíbrio. É importante estar alegre? Claro que sim. E o quanto, né? Isso nos faz bem. Mas tão bem quanto a alegria, também a tristeza. Que dói, né? Nos traz um desconforto. Porém, se nós
olharmos do ponto de vista das possibilidades de crescimento, de reflexão, a tristeza tá recheada. Assim como, por exemplo, o medo, assim como o ciúme, assim como a frustração, assim como a culpa, assim como todas as emoções, os sentimentos e os comportamentos. Aquilo que compõe, aquilo que veste, né, o nosso afeto. Então, passar por este processo é passar por todas estas, por tudo isso, por toda esta afetividade, que ora, né, ela está no equilíbrio, que ora ela está aqui, tá tudo certo, tá tudo bem, tá confortável, a gente está respirando tranquilo, a respiração, a oxigenação tá, ó, beleza. Mas em outros momentos, não. Em outros momentos a gente está tenso. Em outros momentos nós estamos ansiosos, mais propensos à ansiedade. Em outros momentos nós estamos mais com mais medo, mais inseguros. Tanto um quanto o outro são importantes. O que diferencia de um para o outro é o que podem me trazer neste processo, o que podem me trazer de positivo neste processo de desenvolvimento. Dentro desta perspectiva de crescimento, quando nós olhamos, por exemplo, para um adolescente, né? Vamos pensar na adolescência. A adolescência é a fase mais curta, né, da humanidade, da nossa humanidade. A adolescência, dentro das fases de desenvolvimento humano, é a fase mais curtinha, né, que nós temos. Então, imaginem, uma criança, ela tem de quando ela nasce, ela passa pela fase do bebê, mas ela tá dentro da primeira infância, né? Então ela vem primeira infância, segunda infância, e ela vai até por volta dos 11 anos. Então ali 11 anos. Aí ela passa dali entra a puberdade, entre a puberdade e a adolescência, dos 12 até por volta de 17 anos. E dali para frente ela vai para a fase jovem, jovem adulta, média adulta e assim por diante. Ou seja, a fase da adolescência é a fase menor, mas é a fase de maior dor. É a fase de maior dor em todos os aspectos. E principalmente dois aspectos que são muito importantes de nós avaliarmos, né, pensarmos, pararmos para refletir do ponto de vista emocional e físico, né? Aquele estirão que a gente diz, né? A gente vê, por exemplo, na adolescência, o adolescente que começa a ter espinhas, que começa a engrossar a voz, começa a ter pelos, barba e assim por diante. Então, esta mudança física acontece aqui fora e acontece aqui dentro. E esta mudança traz um desconforto, traz uma dor, traz um desequilíbrio. Claro, estou falando da adolescência, e por certo que em outras fases da vida nós não temos estas características, mas temos outras, né? Temos os enfrentamentos que fazemos para sermos, né? Para alcançarmos e sermos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós traçamos, buscamos para a nossa vida. Quando nós falamos, por exemplo, em honestidade, integridade, lealdade, família,
justiça, trabalho. Quando nós falamos nessas características, nessas virtudes, nós falamos em construção, né? Nós nascemos potencialmente prontos para tudo isso. Porém, tudo isso está disponível para cada um de nós, é preciso que eu vá lá e construa isto em mim. Então, como eu me torno, aliás, como eu exerço a minha honestidade? Diante da vida, enfrentando a vida, enfrentando as situações da vida, seja lá onde for, seja com meu filho, ou seja, eu tô falando do ponto de vista como mãe, mas imagine a criança, né? Então, de que forma ela vai exercer ou construir esta honestidade, por exemplo? Enfrentando a vida como de fato a vida tem de ser enfrentada, sob os valores daquela família, sob os objetivos daquela família. Por isso eu preciso entender, por isso eu preciso, enquanto mãe, deixar muito claro isso, né? Na minha prática, nas minhas ações, nas minhas atitudes, daquilo que eu sou dia a dia, muito mais do que aquilo que eu falo, daquilo que eu preciso falar. Não é dizer para o seu filho, olha, vá direitinho para a escola, viu? Obedeça a sua professora, seja bonzinho na escola, não brigue com os seus amigos. Dizer isso, qualquer um diz, não é? Só que esta fala, ela só terá, de fato, um respaldo, um peso, um poder para o teu filho a partir do momento em que você nem precisa falar isso para ele, porque ele não vê você brigando, ele não vê você mentindo, ele não vê você passando ninguém para trás. Então, independentemente se o amigo faz, se o outro amigo faz, a experiência de vida dele, do contexto familiar, onde destas paredes familiares constroem esta visão e esta postura enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, muito mais do que dizer palavras, eu faço. E fazer, muitas vezes, dói. Dói para o filho e dói para a mãe. Dói para a família. Muitas vezes, nós queremos, por exemplo, algo, mas não fazemos, recuamos, porque diante daquilo que eu preciso ser para o meu filho ou para minha filha, é importante até que eu recue um pouco, né? E isso muitas vezes, fazer isso dói. Quantos passos a gente precisa dar para trás para depois avançarmos? E será que é fácil dar passos para trás? Será que é fácil ensinar o perdão para o nosso filho sem perdoar, sem que ele veja eu perdoar? Será que é fácil amá-lo incondicionalmente, ensiná-lo a amar incondicionalmente, sem amá-lo incondicionalmente? Ou seja, dizer para ele, se você não fizer tal coisa, eu não vou gostar mais de você, ou não vou te dar tal coisa. Quando nós condicionamos, né? Não podemos então exigir, ou pedir, ou esperar que ele nos dê algo diferente. E é fácil amar incondicionalmente? Não, dói. Dói. Mas se eu preciso ensinar isso para o meu filho,
E até muito mais do que precisar, não é? Acredito que dentro daquilo que faz parte dos meus valores, dos teus valores, é preciso entender com clareza para que nós não ensinamos ou então não dizemos coisas para os nossos filhos e não fazemos, né? Crescer dói. Educar não é fácil. Crescer é um ato de enfrentamento à vida. É um ato de enfrentamento a si mesmo, a si próprio, frente aos teus valores, frente às tuas vontades, frente aos teus desejos, frente às suas decisões. Enfrentar as nossas decisões, enfrentar as nossas escolhas, ser reto diante daquilo que a gente escolhe, não é fácil, como dói às vezes. E é neste sentido que eu digo para você que crescer dói. Dói para o nosso filho também, quando ele quer, por exemplo, jogar um game e você diz para ele, não, agora é hora de tomar banho. E você vai lá com toda a autoridade, diz isso, não precisa desligar o game, arrancar da tomada, esconder, não precisa fazer nada disso. Você só diz para ele, tá na hora de tomar banho. Muitas vezes, o fato dele desligar o game, se levantar e ir lá tomar banho, dói também. E tudo tem uma proporção, né? A sua proporção é diferente da proporção dele. Mas a maior dor do mundo, a maior, é a dor que você sente, é a dor que eu sinto, é a dor que ele sente. Porque a dor, o amor, o perdão, a felicidade, a esperança, nada disso se mede. Nada disso é possível. A fé, nada disso é possível de dizer, nossa, mas ele tem muito mais, dói muito, o que ele passa é muito pior, dói muito mais nele do que nela. Você tá dentro dele para saber? Ou então, a esperança, a fé, são estados internos que não se mede, mas se tem certeza de que a maior dor do mundo é aquela que cada um sente. Então, crescer dói, mas a dor do crescimento não tem tamanho. Não é maior no filho ou na mãe. Não é maior nesta família ou naquela família. A maior dor do mundo é aquela que você sente. Dentro daquilo que você decide, você escolhe, você organiza. Os teus enfrentamentos passarão inevitavelmente por equilíbrios e por desequilíbrios. Para você aprender, para você construir conexão e aprendizagem, necessariamente você passará por esses conflitos de equilíbrio e desequilíbrio. Não existe nada pronto, onde você vai lá e pega, e esta caneta, por exemplo, ela não nasce pronta. É preciso foi preciso que alguém projetasse, desenhasse, fizesse um projeto piloto, treinasse e etc. É preciso tudo isso, né? Nada nasce pronto, ela não nasceu pronto. Assim também, né? A nossa história, o nosso crescimento, o nosso enfrentamento diante da vida.
diante daquilo que nós buscamos para nós. Por isso, crescer dói, mas é uma dor que não se mede, apenas se enfrenta, porque se sente. E se sente, é legítimo, é verdadeiro e vale a pena. Tá bom? Beijo no teu coração, espero que você tenha gostado e que faça diferença, que te ajude, que te leve para estes enfrentamentos. Se você gostou, deixa aqui teu comentário, sugestões, que eu vou adorar falar com você. Um beijo!